Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia aqui no Elano Fla Champions para trazer as informações e notícias do nosso Flamengo para você que já está aqui no meu dia a dia e também para você que vai chegar pela primeira vez neste canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço encarecidamente que você que está vindo e vendo esse vídeo pela primeira vez, que você avalie a possibilidade de estar se tornando um apoiador e uma apoiadora deste canal. Você pode estar nos ajudando e nos apoiando através da sua inscrição, que é gratuita. É no 0800 e não vai custar um centavo sequer. E você pode estar se inscrevendo neste exato momento. Debaixo do visor que você está me vendo, você vai localizar um botão com o nome Inscreva-se. Você toca neste botão, vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, porque só assim você receberá uma notificação dizendo que você receberá todas as notificações para vídeos novos e entradas ao vivo através de live. E rapaziada, seguindo aqui nesse vídeo, trazendo aí as informações do Flamengo, há notícias sobre este período eleitoral, né, que dentro do Flamengo aí nos bastidores está vivendo esse período eleitoral. Falar também sobre as novidades aí neste retorno do Flamengo às atividades visando aí o jogo contra a equipe do Fluminense. Lembrando que o Flamengo só volta a jogar no dia 17, né? 17 de outubro, jogo aí que marca o Fla-Flu no Maracanã, esse jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas rapaziada, tem notícias boas, tem notícias que deixa a gente aí um pouquinho pensando sobre o lado humano e social da vida de um jogador de futebol, né? A gente sabe que o lado psicológico, o lado humano do atleta tem que ser realmente um assunto que venha estar dentro da pauta aí dos principais clubes, né? Não só aqui do Brasil, mas do mundo também, por se tratar de seres humanos e também carece de cuidados, né? Mas eu quero falar sobre um jogador aqui que está na mídia, né, no dia de hoje, e a informação não é muito interessante, não é muito boa, mas a gente vai torcer para um desfecho positivo nesta situação. Mas seguindo, rapaziada, um cronograma aqui, de acordo com a capa, tá certo? Eu quero falar sobre o Delaí Dubrovsky. Ele era um candidato, tá certo, a participar das eleições para se tornar presidente do Flamengo, mas de acordo com o Correio Brasiliense, o ex-presidente desiste de concorrer às eleições no Flamengo e anuncia apoio à chapa Unifla, que é a chapa do Rodrigo Dunche, que é o candidato, né, do Rodolfo Landim, que tenta aí encaixar o Rodrigo Dunche como o próximo presidente do Flamengo. Eu vou ler um pouquinho aqui da matéria, rapaziada. Enquanto isso, você pode estar deixando o seu like, deixando o seu comentário. Quem você acha que vai vencer as eleições do Flamengo? Deixa aí a sua opinião, tá certo? Eu vou ler aqui a matéria. A chapa Nação Sem Fronteiras retirou a candidatura de Delaí Dubrovsky à presidência do Flamengo. A decisão, segundo o comunicado oficial, ocorreu após uma análise detalhada do cenário político do clube e em apoio a Rodrigo Dunche, que concorre pela situação. A chapa Unifla recebeu o respaldo com valia e notoriedade. Além de Rodrigo Dunche de Abrantes, líder da chapa Unifla, que representa a situação, restam outros 4 candidatos para a corrida presidencial. São eles Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, Maurício Gomes de Mato, Pedro Paulo e Valim Vasconcelos. O Flamengo conhecerá o próximo presidente
para o próximo triênio para o ano 2025, 26 e 27, no dia 9 de dezembro, rapaziada. Marcada para segunda-feira, a eleição acontecerá de 8 da manhã às 21 horas, horário de Brasília, na Gávea, na sede do clube, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí eu quero saber da sua opinião, deixa aí nos comentários, tá certo? Qual é o seu candidato preferido? Luiz Eduardo Batista, o BAP, Maurício Gomes de Mato, Pedro Paulo Valim Vasconcelos ou Rodrigo Duche, que é o candidato aí do Rodolfo Landim. E, rapaziada, seguindo a pauta aqui, vamos falar sobre o Alexandro, né? O Alexandro, rapaziada, que na volta do Flamengo aos treinos, né, visando aí o jogo contra a equipe do Corinthians, a informação que se tem é que o Alexandro está de volta, né? Faz tratamento, mas não preocupa, se tratando aí do nome dele ser relacionado para o jogo contra a equipe do Fluminense, né? Alexandro faz tratamento, mas não preocupa Flamengo para jogos pós data FIFA. Lateral esquerdo desfalcou o time contra o Bahia devido a um desconforto muscular na coxa direita. Elenco volta a trabalhar no Ninho do Urubu após 3 dias de folga, né? Matéria aqui trazida pelo portal do GE, trazida aqui pelo Fred Gomes e também Thiago Lima, rapaziada. É uma notícia boa, até porque o Alexandro, ele pela experiência, né, de seleção brasileira, experiência também no futebol europeu, veio aí para ser, para mim, na minha opinião, o titular da lateral esquerda do Flamengo. Vou ler aqui um pouquinho da matéria, ainda tem outros assuntos ainda. Alexandro, ausência na vitória por 2-0 sobre o Bahia devido a um desconforto no músculo posterior da coxa direita, fez tratamento nesta quarta-feira e não foi a campo. Apesar disso, ele não preocupa para os jogos pós-data FIFA contra Fluminense e Corinthians nos dias 17 e 20, respectivamente. Quem também treinou sem limitações foi. Eu vou falar sobre esse assunto também, mas eu posso até emendar logo aqui, rapaziada. É sobre o lateral direito Wesley, né? Foi outro jogador, rapaziada, que nos deu um susto. Teve que ser substituído no decorrer da partida. Foi outro atleta que colocou a mão ali na posterior da coxa e teve que ser substituído, né, contra o Bahia, mas não foi diagnosticado lesão. Mas a notícia que trazida pelo portal do GE diz que ele treinou sem ter problemas nenhum. Então, a notícia boa é que o Alexandro não preocupa, né, para os próximos jogos contra a equipe do Fluminense, contra a equipe do Corinthians. Esse jogo válido pela decisão aí para a grande final da Copa do Brasil. E o Wesley também está tudo bem com ele e pode estar já à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo contra a equipe do Fluminense ou contra a equipe do Corinthians, né? Até porque eu vou falar sobre outro assunto também um pouco mais lá na frente e eu conto muito com a sua contribuição aqui através do seu like, através do seu comentário, que é muito importante. Você que não é inscrito, inscreva-se, ativa o sino das notificações, deixando o seu like, que é muito importante, tá certo? Rapaziada, é o seguinte, como eu falei que vai depender muito aí de qual é a ordem, né, do jogo, se no dia 17 vai realmente haver o jogo entre Flamengo e Fluminense, porque o STJD vai julgar
aquela petição, né, do Corinthians e Vasco com relação à mudança do jogo entre Flamengo e Corinthians, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Quero ver aqui a informação. Pronto, vamos ver aqui. STJD poderá interferir em jogo do Flamengo, né? A matéria é trazida aqui pelo Gavia News, faz parte também da pauta. Eu vou ler aqui um pouquinho dessa matéria, tá certo? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, vai julgar nesta sexta-feira, 11, as medidas inominadas do Vasco e do Corinthians contra o adiamento de jogos das semifinais da Copa do Brasil de 2024. Após a inversão da tabela do Campeonato Brasileiro, que foi pedida pelo Atlético Mineiro, adversário dos vascaínos, e do Flamengo, rival dos corintianos, que assim foi atendida positivamente pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, antes das partidas que ocorrerão de ida da competição. Com isso, o Departamento de Competições da CBF é citada como recorrido, que significa a quem se recorre de uma decisão na pauta do STJD. Rapaziada, eu com toda sinceridade eu vejo aqui uma falta de como posso dizer assim, a entidade, a CBF, rapaziada, perdeu a força. As tomadas de decisões da CBF são questionadas hoje, porque a CBF não mudou. A CBF é uma entidade que ela organiza o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e é uma entidade que era para ser respeitada. Mas o interessante é que equipes que participam do mesmo campeonato, elas buscam se desfazer realmente da autoridade da CBF. Isso mostra que a CBF perdeu totalmente, rapaziada, a sua força, a sua tomada de decisão. Às vezes a CBF toma a decisão de uma certa situação e muitas das vezes é revogada. Então não sei o que é que vai acontecer, rapaziada, até porque se o STJD atender a esse questionamento aí do Vasco e do Corinthians com relação ao adiamento de jogos das semifinais da Copa do Brasil, vai ficar meio que indefinido o jogo entre Flamengo e Corinthians, né? Pode ser que aconteça no dia 17 esse jogo. Vai haver alguma coisa, né? Se caso o STJD atender aí a questão do Vasco e do Corinthians, né? E o Flamengo, rapaziada, tem que entrar com os dois pés para clubes assim que sempre se põe contra, né? É o caso aí do Corinthians. O Corinthians tá até hoje devendo aí a equipe do Flamengo com relação a contratação do lateral direito Mateuzinho, devendo ainda o Flamengo até hoje, não pagou ainda. O Corinthians tem até amanhã dia 10, para definir se vai comprar ou não o goleiro Hugo, né? O Hugo Souza, pelos 50% dos direitos econômicos do goleiro. Tem até amanhã para o Corinthians se definir se vai realmente pagar ou não o passe do Hugo Souza, né? E o Flamengo muitas das vezes relaxa demais contra essas equipes, entendeu? Era para ser mais firme e forte com relação a essas situações. Mas ainda falando aqui, rapaziada, um pouco com relação ainda a esse processo, o processo de número 275/2024, medida inominada requerente Vasco da Gama, requerido Júlio Avelar, diretor de Departamento de Competições da CBF, terceiro interessado o Clube Atlético Mineiro,
processo 276/2024, medida inominada requerente Esporte Clube Corinthians Paulista, requerido Júlio Avelar, diretor de departamento das competições da CBF. Terceiro interessado, Clube de Regatas do Flamengo, onde o auditor relata 2 casos e o mesmo em ambas situações, conhecido como Maxwell Borges de Moura Vieira, ex-diretor do Detran e graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas, né? Vamos ver o que é que dá essa situação toda, rapaziada. E a última notícia aqui, para fechar a capa, né, desse vídeo de hoje, rapaziada, se tratando sobre o Everton Cebolinha, né, meu conterrâneo aqui, nascido aqui na cidade de Maracanaú, cresceu ali no bairro Timbó. O Everton Cebolinha, rapaziada, está afastado, né? Só volta realmente a jogar aí no próximo ano. Há uma expectativa, né, para que o atleta volte aos gramados o mais rápido possível. Mas, rapaziada, o Everton Cebolinha está vivendo uma vida caseira, uma vida lá com a sua esposa, os filhos, né? E é notícia em todo lugar, rapaziada. SBT News informa que Isa Ranieri anuncia divórcio de Everton Cebolinha do Flamengo. O portal UAI, né? Não é nem o UOL. Cebolinha é acusado de trair mulher com suposta prima de atleta. Rapaziada, a influenciadora aqui, a esposa dele, né, anuncia fim de casamento com o atacante do Flamengo. Aí não tem como, né, conciliar uma situação dessa com o clube, até porque o jogador, ele leva a família dele para o Flamengo, né? A esposa, os filhos passam a viver na área social ali, no CT, também na Gávea, né, na sede social do clube. E quando acontecem situações assim, realmente reflete também no Flamengo, né? Isa compartilhou uma reflexão sobre o relacionamento, mencionando que ao longo dos anos viveu momentos intensos com Everton Cebolinha. Além disso, a influência também disse que construíram uma família baseada em amor e dedicação. No entanto, ela afirmou que as crises são inevitáveis em qualquer relacionamento e que é importante reconhecer os próprios limites. Ainda segundo Isa, o desejo inicial era manter a separação em sigilo. Entretanto, devido à exposição pública, a influência decidiu comunicar o rompimento do casal nas redes sociais. Ela agradeceu o apoio dos fãs e pediu respeito à decisão tomada, especialmente em relação aos filhos com o atacante do Flamengo. Rapaz, eu digo com toda sinceridade, está recente, né? Não está definido. Então eu vou torcer para que haja uma conciliação entre as partes e que Isa e Everton Cebolinha voltem, porque não é fácil de se acabar um relacionamento, inclusive com filhos, né? Então vamos torcer para que o Everton Cebolinha se recupere da lesão, se recupere também na vida sentimental, e a gente torce para que aconteça de tudo o melhor para com o Everton Cebolinha e também para com a Isa, né, que é a esposa do Everton Cebolinha, rapaziada. E você que chegou até aqui, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixando seu like, seu comentário, que é muito importante, tá certo? E claro, rapaziada, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!